Vamos lá, pessoal, avançando então no RTD, notificação em geral. O oficial, quando o apresentante o requerer, deverá notificar do registro ou da averbação. Então, é notificar do registro ou da averbação. Então, registro ou averba e depois notifico os demais interessados que figurarem no título do documento ao papel apresentado e quaisquer terceiros que lhe sejam indicados. As diligências para notificação somente podem iniciar após o registro do documento. Então, primeiro registra, depois notifica. As notificações por meio eletrônico serão efetivadas por meio da central do RTD-PJ, devendo assegurar a identificação do destinatário mediante a utilização de certificado digital como pressuposto para a certificação de sua cientificação. Quanto ao teor do documento, sendo vedada a efetivação de notificações apenas com base no envio de correios eletrônicos, ainda que acompanhados do comprovante de recebimento ou leitura de mensagem. Então, fica vedada a efetivação de notificação exclusivamente apenas por meio eletrônico. Então, ele pode complementar, mas unicamente não. O registrador deverá convocar o notificando por correio eletrônico ou qualquer outro meio idôneo para acessar a central de RTD e efetuar o seu login por meio do uso do certificado digital, a fim de receber o arquivo eletrônico com o conteúdo do documento registrado, que será disponibilizado em ambiente seguro, mantido pela referida central. O destinatário ou seu mandatário, acompanhado de procuração, poderá comparecer a servente munido do documento original de identidade para ser notificado pessoalmente, caso em que será disponibilizado a ele o recebimento do arquivo eletrônico ou da impressão em papel do seu conteúdo. A notificação extrajudicial não está submetida ao disposto no artigo 130 da Lei 6.573, que é isso da competência territorial, não é obrigatório. Lembra a competência territorial e o registro a fim de conservação, e não se aplica a competência territorial para notificação e o registro para fim de conservação. Se aplica para produzir efeito, então, perante terceiro e da publicidade. Na hipótese de apresentação de documento eletrônico para notificação de destinatários domiciliados em locais diversos, a Central Eletrônica de Serviços Compartilhados por meio de portais enviará o documento a cada um dos registradores competentes. Tratando-se de documento em papel, o registrador que recepcioná-lo em primeiro lugar emitirá a certidão eletrônica do registro do documento, mesmo sem a verbação do resultado da notificação, para que a central, por suas plataformas, possa encaminhar a cada um dos registradores competentes para os demais atos de notificação requeridos, cabendo cada um deles registrar a certidão e averbar o resultado da pesquisa da respectiva notificação, com posterior devolução de certidão eletrônica ao requerente, no prazo máximo de 5 dias após esta averbação. A primeira via do documento será devolvida ao requerente após a conclusão da notificação, com a respectiva certificação do registro e da averbação do resultado da notificação. As demais vias apresentadas pelo requerente, que deverão também constar do registro, serão utilizadas para entrega aos destinatários. Se o apresentante não apresentar vias suficientes para todas as notificações requeridas, o oficial poderá, a seu pedido, então do usuário, emitir certidões do registro efetuado em quantidade suficiente para viabilizar a entrega de uma via a cada um dos destinatários. Então, são 10 pessoas, a pessoa veio com uma notificação, eu registro e dessa eu vou emitir quantas certidões, no caso 10, e cobrá-las e notificar do registro as 10 pessoas, no exemplo. Por esse procedimento, poderão ser feitos também avisos, denúncias e notificações quando for exigida intervenção, quando não for exigida a intervenção judicial. As certidões de notificação da entrega de registro deverão ser lavradas nas colunas de anotações no livro competente à margem dos respectivos registros. As notificações previstas no artigo 160 da Lei de Registros Públicos serão efetuadas apenas com os documentos e anexos registrados, qualquer que seja o meio de sua apresentação, não se admitindo a anexação de um objeto corpóreo ou outro tipo de documento que não possa ser impresso. Não posso anexar um celular, não posso anexar um objeto corpóreo, um copo, uma garrafa, enfim. Não posso anexar objeto à notificação. Então, para que retire determinada cadeira, enfim, é só documento impresso. Nenhuma certidão das notificações será fornecida antes do perfazimento do registro. Primeiro registro, depois notifica do registro. Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação, independentemente da averbação do cumprimento da diligência ou da impossibilidade de sua realização. Então, o registro vai ficar perfeito e ele vai gerar uma notificação independentemente de averbação do cumprimento dessa diligência. Estando pendente a averbação do resultado da notificação, o oficial não fornecerá ao destinatário ou a terceiro informações que possam frustrar a efetivação do ato. As certidões de documento registrado que forem expedidas a pedido de terceiro, estando ainda pendentes de notificação,
não conterão informações que permitam vincular tais registros a notificações pendentes. A solicitação do oficial de registro de imóveis, instruída com os documentos necessários à notificação, será enviada preferencialmente por meio eletrônico, através da central de serviço eletrônico compartilhado por suas plataformas. Nas serventias que utilizarem sistemas de microfilmagem, certidões de notificação ou de entrega de registro terão referência no livro D para localização. Lembrando que o D é o indicador pessoal. A serventia deve organizar sistema de controle que permita, com segurança, comprovar a entrega das notificações. O oficial de registro poderá, independentemente de autorização do corregedor permanente, designar escrevente para efetivação das notificações. Então, o oficial tem liberdade para escolher um escrevente para realizar notificação, mas é um escrevente, não é auxiliar, não é o estagiário, designar um escrevente. Aqui eles podem mudar para um auxiliar. Então, estaria errado. Então, logo designados, os dados qualificativos desses escreventes deverão ser comunicados ao juiz corregedor permanente. Agora, vamos para a seção 7 da notificação pessoal. O procurador do notificando, desde que tenha poderes para receber notificações, poderá ser entregue uma via do documento registrado, caso em que será certificado do cumprimento da notificação. A primeira diligência não excederá o prazo de 10 dias. Isso aqui sempre cai também, já caiu em provas anteriores. Então, a primeira diligência não excede o prazo de 10 dias contados da data da apresentação do documento para registro. Decorridos 30 dias, será averbado o resultado positivo ou negativo. Então, a primeira diligência tem que ser dentro dos primeiros 10 dias logo. E dentro dos 30 dias será averbado o resultado positivo ou negativo. Na hipótese de não localização do destinatário no endereço indicado pelo requerente, a certificação de resultado negativo da notificação depende de realização de no mínimo 3 diligências, em dias e horários alternados. Faculta-se ao interessado requerer ao registrador a renovação da fase de diligência por mais 30 dias. Então, sempre cai também. Então, 30 mais 90, 30 mais 60. Então, a pessoa tem 10 dias para efetuar a notificação, limitado aos 30 dias, tem que tentar pelo menos 3 vezes em dias e horários alternados e pode o requerente solicitar a prorrogação, a renovação por mais iguais 30 dias para novas tentativas de localização do destinatário no mesmo ou em outro endereço, cabendo ao registrador observar o resultado da primeira fase de diligência, a prorrogação e o fim do novo período, o resultado final de nova fase de diligências. O oficial poderá convocar o notificando por escrito, através de carta com envelope fechado, mencionando expressamente sua finalidade, para que venha a sua presença e tome ciência de notificação, aviso ou comunicação de seu encargo, sem prejuízo dos prazos fixados para cumprimento do ato. Vamos agora para a seção 8, notificação por via postal. O interessado poderá requerer ao oficial de sua livre escolha, repetindo, notificação de livre escolha do apresentante, que a notificação seja feita por via postal, mediante aviso com carta de recebimento, AR, pelos Correios, para o endereço indicado pelo requerente, entendendo-se perfeito e acabado o ato quando da devolução do aviso de recebimento AR. Recebido o correio o aviso de recebimento, o oficial averbará no prazo de 5 dias o resultado da notificação. Por que, doutor, então eu não faço pelo correio em vez de fazer pelo RTD? Porque vai registrar o ato e dele vai ser notificado por via postal. Então, você consegue pegar uma certidão desse ato. Pelo correio, você vai ter o AR, mas o ato em si, o documento entregue, não. Você vai só escrever o conteúdo no AR, mas essa comprovação fé pública do teor do documento expedido, você não terá. Essa é a diferença. Seção 9, da notificação por edital. A notificação por edital será efetuada a requerimento do interessado por meio de afixação do conteúdo integral do documento registrado em local próprio da serventia e de sua publicação em jornal de grande circulação ou veículo de comunicação eletrônica, de acordo com a sua livre escolha, no prazo de 30 dias. No próximo bloco, a gente vai falar sobre averbação e cancelamento.